Suas mãos para cá, por favor. Você vai profetizar na vida do Vinícius nessa noite. Você vai abrir a tua boca e vai pedir a Deus para usar ele para falar contigo. Pai, nesta noite, Senhor, tudo que eu te peço, meu Pai, é para que o Senhor fale conosco nesta noite. Derrama o teu maná, meu Pai do céu. Oh, meu Pai, fala com o teu povo, Senhor. Aleluia, Senhor. O povo, Senhor, necessita, Senhor, ser impactado pela tua glória. O povo precisa, Senhor, oh meu Pai, de uma palavra sequer, meu Pai, que seja mel ou seja fel. Senhor, nos transforma nesta noite. Nos move, Senhor. Nos incomoda, Senhor, nessas cadeiras, para que a gente possa sair daqui transformado pelo poder do teu evangelho, transformado, Senhor, pela tua unção, pela tua palavra. Pai, nós não queremos, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos, meu Pai. Estamos encerrando o elo de uma campanha. Oh, meu Deus, eu creio, meu Pai, ainda no avivamento da minha igreja. Eu creio, Senhor, meu Pai, nos sinais que estão aí, Senhor. Eu creio, meu Pai, no teu manifesto em nosso meio. Fique conosco nesta noite. Fale conosco, em nome de Jesus. A igreja diz: graça e paz, igreja, amém? Diga glória ao Pai. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo. E graças a Deus, porque nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero te convidar para se colocar de pé nesta hora e, orientado pelo Espírito Santo, eu gostaria de levantar um clamor junto com os irmãos, um clamor de arrependimento. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não peca já está pecando, porque faz de Deus um mentiroso. E diz a palavra do Senhor também que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nessa noite o Espírito Santo me orientou a orarmos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Antes mesmo de lermos a palavra, o texto sagrado, eu gostaria de orar com vocês. Nesse tempo nós ouvimos falar muito sobre quebra de maldição. E na verdade, o que paralisa a maldição, o que fecha a porta no mundo espiritual e impede os demônios de agirem, é o arrependimento e a confissão de pecado. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Feche os seus olhos nessa hora e levante as mãos santas, sem ira e sem contenda, como sinal de entrega, como sinal de rendição. Pai bendito, Pai das luzes, Pai de amor e graça, que enviou o seu Filho unigênito, que se tornou o primogênito de dentre os mortos, para se fazer maldição no nosso lugar na cruz do Calvário. Nós queremos nessa hora, Pai, nos humilhar diante de Ti, porque diz a Tua palavra, Pai, que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e buscar a Tua face, e se converter dos teus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Senhor, nessa hora nós vamos até a Ti, confessando, Pai, os nossos pecados, sabendo, Deus, que Jesus Cristo se fez maldição, se fez pecado no nosso lugar,
para que a justiça de Deus se manifeste em nós. E a tua justiça, Pai, nos dá a habilidade de permanecer na tua presença, sem culpa, sem medo, sem sentimento de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Nesta hora, Pai, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes falamos o que entristece o teu coração, falamos do nosso semelhante, amaldiçoamos Deus, aquele que o Senhor ama. Oh Pai, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo disse que aquele que fala mal do seu semelhante é homicida. Portanto, Pai, nessa hora nós queremos levar para a cruz todos os nossos pecados praticados através da maledicência. Oh Deus, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes entristecemos o teu coração quando nos iramos. Oh Dalarachandai, nos perdoa, Pai, por praticar, Senhor, a imoralidade, a promiscuidade, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Oh Deus, como Neemias orou reconhecendo que o pecado do povo era pecado dele, nós como igreja nessa hora queremos, Pai, também reconhecer, ó Deus, que os pecados dessa nação têm nos atingido e queremos te pedir perdão pelos pecados dessa nação. Senhor, como Jeremias orou e te pediu perdão pelos pecados da nação, como Daniel orou e te pediu perdão pelos pecados da nação, nós como igreja nessa hora queremos te pedir perdão pelos pecados dessa nação. Perdoa, Pai, porque os governantes, meu Deus, têm se afastado de ti e têm servido a ídolos, têm servido a imagem de escultura feita pela mão do homem. Perdoa, Senhor, porque existe um trono de idolatria erguido nessa nação e dizem que uma imagem de escultura é padroeira, mas nós estamos aqui nessa noite como igreja para renunciar a todo espírito de idolatria, a todo culto a ídolos. Nós renunciamos nessa hora e declaramos como igreja que esta nação só tem um Pai, e o Pai é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Elaranai, e fora dele não há outro Salvador. Senhor, nesse tempo nós queremos, Pai, nos levantar nessa nação como valentes, como guerreiros, e damos um comando a todo espírito de imoralidade, damos um comando a todo espírito de prostituição, damos um comando a todo espírito que age aprisionando as vidas, destruindo as vidas. Bata em retirada na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Nós decretamos como igreja a falência de todo trono de idolatria nessa nação, e queremos nessa hora, em nome de Jesus Cristo, orar, Pai, para que o teu Espírito, Senhor, aleluia, derrame, Pai, um novo avivamento sobre esta nação. Oramos, Pai, para que o teu Espírito convença, Senhor, as vidas do pecado, da justiça e do juízo, e que sejamos, Pai, aleluia, uma fonte aonde, Deus, a água do teu trono flua, que de nós, Pai, emane vida para a glória do teu nome. Nós oramos a ti e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com você um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, e nós estaremos fazendo menção do versículo 37, para a glória do nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 4,
versículo 37. Aleluia. Glória ao Pai. Aleluia. O texto sagrado nos diz assim: e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. E o vento se acalma. E o vento se aquietou, o mar se acalmou, e houve grande bonança. E Jesus disse-lhes: Por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que existe se faria. A Bíblia diz que já era tarde quando Jesus chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Nós bem sabemos que o mar da Galileia nada mais é do que um lago de água doce que fica escondido entre montanhas. A verdade é que já era tarde e certamente Jesus e os seus discípulos estavam cansados, porque eles haviam ficado junto com Jesus, ensinando a palavra de Deus para a multidão através de parábolas. No versículo 34 do texto que lemos, vem nos dizer que para a multidão ele falava através de parábolas, mas para os seus discípulos ele contava segredos. Por que ele falava para a multidão através de parábolas? Porque ele queria que a multidão o buscasse para descobrir o significado daquilo que ele estava falando. Afinal, desde o princípio, o maior interesse dele é ter relacionamento íntimo com o homem. Agora, para os seus discípulos, para aqueles que vivem na intimidade, ele revela os segredos. A Bíblia diz no livro de Salmos que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Aleluia! É bem verdade que os ricos tesouros do mistério da graça estão escancarados para todo aquele que crê. Então basta nos movermos ao encontro dele, basta sairmos da condição de multidão e passarmos a praticar, a ser seguidores do Mestre amado, seguindo os seus passos. A Bíblia diz que eles entraram no barco com Jesus e o levaram assim como estava. E havia também
ali junto com eles outros barquinhos. Quando eles decidiram ir, quando Jesus os convoca e eles decidem ir, não existia nada que indicasse vai acontecer uma tempestade. É bem verdade que Jesus convoca eles para atravessar o mar da Galileia, porque Jesus precisava se encontrar com um homem gadareno que vivia possesso por demônios e morava em um cemitério. Eu acredito que o mundo espiritual se moveu, e eu acredito sim que essa tempestade aconteceu por causa desse movimento no mundo espiritual. A Bíblia diz que de repente, inesperadamente, surge uma tempestade de vento, e as ondas varriam o barco, de modo que o barco estava se enchendo, e os discípulos tiveram medo. Eu quero que você entenda nessa noite que os discípulos, em sua maioria, eles eram pescadores, estavam acostumados a atravessar aquele mar, estavam acostumados a lidar com aquele mar. Mas quando a tempestade se levanta e as ondas começam a encher o barco, eles não sabem o que fazer, porque na verdade nenhum de nós estamos livres das aflições desta vida, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, não dorme. Jesus Cristo mesmo disse que nós teríamos aflições no mundo, mas Ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nenhum de nós estamos imunes às tempestades, às aflições, às adversidades dessa vida. E a verdade é que existem tempestades que surgem contra nós inesperadamente. O dia mau, a tempestade, a aflição não avisa quando vai chegar, porque se avisasse você iria se programar, mas não avisa. E existem muitas situações, existem muitas tempestades que fogem do nosso controle. Essa tempestade fugiu do controle dos discípulos. Eles então ficam atemorizados, ficam com medo. E isso se dá porque eles ainda não entendiam que Deus estava no controle de tudo. Eles ainda não sabiam na íntegra, na totalidade, quem eles eram em Deus. Eles estão atemorizados, com medo, agitados, inquietos, e Jesus está na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Jesus dormia por quê? Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Jesus dormia por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, reinava na vida dele, reinava no coração dele. A verdade é que a paz de Deus vem morar na vida daquele que confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e passa pela experiência do novo nascimento, se tornando habitação, morada e templo do Espírito Santo. Então a paz de Deus mora no espírito daquele que recebe Jesus
como único e suficiente Salvador e nasce de novo da água e do Espírito. O problema é que nós, por muitas vezes, mesmo nascidos de novo, mesmo sendo habitação do Espírito Santo, operamos com a alma, operamos com a carne, deixamos a carne falar mais alto, porque alimentamos mais a carne do que o Espírito. E na verdade vai prevalecer, vai sobressair aquele que for mais alimentado. Aleluia. Eles ficaram com medo, atemorizados, pensando que iria acontecer um naufrágio, sendo que Jesus estava com eles dentro do barco. Quantas vezes nós ficamos assim? Com medo, aterrorizados, apavorados, inquietos, ansiosos, querendo resolver do nosso jeito, sendo que Jesus está conosco no barco. Aleluia! O Espírito Santo deixou de habitar em templo feito por mãos humanas para morar dentro do homem que é nascido de Deus. Você é a casa do Espírito Santo, você é lugar de oração, aleluia, lugar de adoração, você é morada de Deus. Jesus mora dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. Então por que ter medo? Você precisa se apropriar da paz que excede todo entendimento, residente em você, através da pessoa do Espírito Santo. Se Jesus está contigo no barco, para que ter medo, se Ele disse: quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Ah, Larachandai. Jesus se levanta. Eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levanta e dá ordem para o vento se calar, dá ordem para o mar se aquietar. O vento se cala, o mar se aquieta, e eles prosseguem em grande bonança, porque Jesus tinha autoridade para isso, porque Jesus tinha paz. Só consegue fluir na autoridade de Deus aquele que tem paz. O nosso problema é que nós, por muitas vezes, confiamos no nosso conhecimento, confiamos mais nas coisas naturais, nas coisas visíveis, e nos esquecemos que tudo que é natural está no controle do que é sobrenatural. Tudo que é visível está debaixo do controle daquilo que é invisível. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, ele vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas pessoas, de maneira equivocada, usam esse versículo para alimentar as suas feridas e rejeições, e dizem: eu não confio no semelhante, eu não confio no outro. Mas na verdade o profeta Jeremias está dizendo que maldito é o homem que confia em si mesmo, maldito é o homem que confia em si próprio. Aquele que confia em si será como a tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto,
na terra salgada e inabitável. Ou seja, aquele que confia em si mesmo vive debaixo de maldição e habita em lugares secos, em terras salgadas onde não há vida, onde nada frutifica. O Espírito Santo está nessa noite nos convocando a colocar a nossa confiança no Senhor. Meus irmãos, o profeta prossegue dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, não se preocupa quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Alarachai. Quem confia no Senhor é árvore plantada junto às águas, porque o próprio Espírito Santo representa as águas que vêm do trono de Deus. E Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, do seu ventre flui rios de águas vivas. É árvore plantada junto às águas, e as raízes se estendem para os ribeiros, ou seja, ele está enraizado, ele está firmado na palavra, e mesmo na sequidão, mesmo no dia mau, mesmo na tempestade, mesmo na dor, mesmo no desemprego, ele permanece inabalável, enraizado, as folhas permanecem verdes, e ele não deixa de frutificar, porque ele está enraizado em Deus. Halarachai. Na verdade, a confiança é o princípio ativo da fé. A fé é invisível, a confiança é visível. A fé é abstrata, a confiança é palpável. A confiança é a fé em ação. E diz a Bíblia, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado. O nosso problema é que não temos a verdadeira fé agindo em nós. Temos que acessar o lugar da fé e ativá-la, porque só assim confiaremos no Senhor. Nós por muitas vezes pensamos que é na força do braço, é o nosso trabalho, somos nós quem vamos resolver. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Não é que não precisamos trabalhar, não é que não precisa existir sentinela, ou seja, polícia, mas o que o texto está dizendo é: se o Senhor não edificar a casa, inútil é trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, de nada vale a sentinela, porque, ou seja, o Senhor, aleluia,
é quem faz tudo acontecer. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Nós andamos solícitos, ansiosos. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, a vida é eterna. Você é um ser eterno. Você é um espírito, tem uma alma e mora em um corpo. Você não é essa carcaça aí, não. Você é um ser eterno. E o que Jesus está dizendo é: a vida é mais do que o vestuário, a vida é mais do que a comida, a vida é mais do que o dinheiro. A vida é eterna e você precisa se voltar para tudo aquilo que é eterno e invisível. Jesus Cristo diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Porque afinal as aves do céu não são seres eternos. Você é o único ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E através do novo nascimento, você pode ser participante da natureza de Deus. Através do novo nascimento, quando você nasce de Deus, o DNA dele, a essência dele, a natureza dele passa a operar na tua vida. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Alguns acreditam que um côvado representava metade de um braço, outros já discordam. Mas a verdade é que Jesus está dizendo: você vai poder acrescentar algo a mais na tua vida, com todos os cuidados. E quanto ao vestuário, por que andais assim, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Porque quem veste os lírios do campo é o Senhor, e ninguém pode se vestir como eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito melhor a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Antes, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque aquilo que é eterno, busque aquilo que dura para sempre, busque aquilo que é invisível, e se desprenda do natural. Porque na verdade o mundo natural é reflexo do que acontece primeiro no mundo espiritual. O mundo físico reflete o que primeiro é gerado no mundo do espírito. Priorize, Jesus diz, o meu reino. Aleluia! O meu reino que é eterno, que é firmado em amor e misericórdia, em amor para com o próximo. Priorize a minha justiça, meus irmãos. A Bíblia diz
em Isaías, capítulo 64, versículo 6, que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Os teólogos dizem que trapos de imundícia está falando do que eles usavam para colocar nas pessoas leprosas. E quando tirava aquele trapo, saía a pele com imundícia, com tudo junto. O nosso problema é que nós pensamos que a nossa justiça é que deve prevalecer. Mas a justiça imaculada e verdadeira é a justiça de Deus. E a justiça de Deus se manifesta em nós por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem sentimento de inferioridade, sem rejeição, como se o pecado nunca tivesse existido. O nosso problema é que nós pensamos que os nossos atos vão gerar justiça. Equivocadamente, por muitas vezes, pensamos que ao confessarmos os pecados e praticarmos boas obras, somos justificados. Mas na verdade, é a graça de Deus que nos justifica. Então não é o que você faz, é o que Ele fez na cruz do Calvário. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele, é tudo por meio dEle. Tudo vem dEle, quem faz é Ele, quem pode é Ele. E nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos identificar os nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 19, no verso 12: quem é que pode conhecer os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Jesus Cristo em Mateus 7 vai dizer que nós identificamos com facilidade o cisco que há no olho do nosso semelhante e não tiramos a trave que há no nosso olho. Temos a facilidade de identificar o erro do outro. Agora o nosso erro, sem o Espírito Santo trazendo a luz, nós não conseguimos identificar. Davi, quando é advertido pelo profeta Natã, ele diz que o homem devia morrer. O homem que havia roubado a cordeirinha do homem pobre, o homem rico, devia morrer, sendo que ele era um homem. Ele não conseguiu identificar o seu próprio pecado, porque sem o Espírito Santo nos confrontando, nós não conseguimos identificar. Nós por muitas vezes pensamos que o problema está no outro. Os discípulos queriam transferir a culpa para Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos, estamos naufragando. Tipo assim, o Senhor está aí dormindo, não vai fazer nada? Mas na verdade Jesus estava dormindo, porque Jesus queria que os discípulos funcionassem em fé. No entanto, que depois que ele acalma a tempestade, ele diz: por que vocês têm medo? Ainda não tendes fé? Ou seja, eu já vos dei autoridade. Por que vocês não pararam esse negócio aí? Alá, Sharanai, Deranassi. O medo, meus irmãos, é mais do que um sentimento. O apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo,
dizendo que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito que está sobre nós é o Espírito de poder, é o Espírito de autoridade, é o Espírito de conselho, de fortaleza, de sabedoria que vem do Senhor. Mas o problema é que nós, por muitas vezes, funcionamos na carne e pensamos como os discípulos: vamos naufragar, vamos perecer, não conseguimos resolver. Deus está dizendo: não é você que vai resolver, é a minha autoridade fluindo em você que vai acalmar essa tempestade. E para fluirmos em autoridade, precisamos ter paz, como Jesus tinha. Tinha tanta paz que descansou, dormiu no meio da tempestade. No livro do apóstolo Pedro, está dizendo: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus. E sabe o que Jesus diz? Em meu nome vocês farão obras semelhantes às minhas, e farão obras maiores. E por que a igreja não tem feito nem as obras que Jesus fez? Porque a igreja não sabe quem ela é em Deus. Não sabe. Não sabe a autoridade que tem. Irmãos, Jesus colocou a igreja sobre todas as coisas. Não tem governo maior no mundo do que a igreja. Não tem governador, presidente rico, não tem um homem mais rico do mundo que é maior do que a igreja. Jesus colocou a igreja sobre tudo, sobre potestades, principados, demônios, governadores da maldade. A igreja está sobre tudo. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus entregou as chaves do reino dos céus para a igreja. E tudo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Tudo que a igreja desliga na terra é desligado no céu. A igreja tem o poder de trazer o céu para a terra. Nós somos embaixadores. Embaixador é o quê? É representante legal de uma autoridade. Nós somos um com Cristo. Somos o corpo de Cristo. Não tem como você chamar a cabeça de um nome e o corpo de outro. Somos Cristo, Cristo opera em nós, Cristo vive em nós, e nós temos que fluir na identidade que Ele tem reservado para nós. Eu quero nessa noite orar com você. Eu sei que você tem enfrentado aflição, eu sei que você tem enfrentado tempestade, eu sei que você tem enfrentado dificuldade, mas nessa noite o Espírito Santo te convoca a lançar sobre ele todo o seu cuidado, a se esvaziar de si mesmo. Arrependam-se dos seus pecados e se voltem para o Senhor. Existem pessoas hoje aqui que precisam se posicionar diante de Deus, e você sabe disso. E o Senhor te pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vai continuar sendo cavalo do diabo? Porque o homem pensa que é livre, mas na verdade ele é prisioneiro. O homem só consegue dominar quando ele está em Deus. Porque Deus entregou o domínio da terra para o homem, lá no Éden. Mas quando o homem peca, depois da queda, o domínio está na mão de Satanás. No entanto, que Satanás disse o que é para Jesus? Eu te darei todos os reinos da terra, se prostrado e me adorar, porque me foi dado. Ou seja, o mundo jaz do maligno, ele domina.
porque o homem entregou o domínio para ele. Ele não é dono, porque o dono é Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nela há. Mas é diferente. Dono de quem mora, quem domina. A dona do meu apartamento é Gorete, mas quem domina lá dentro sou eu, Sunamita, porque ela entregou o domínio na nossa mão. Vocês estão entendendo? O dono de tudo é Deus, mas o homem, quando pecou, entregou o domínio na mão do diabo. Mas através da cruz de Cristo nós conseguimos de volta o domínio de tudo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e ele domina tudo, e não é dominado por nada e nem por ninguém. No entanto, que diz a Bíblia que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque lhe parecem loucuras, mas o espiritual compreende muito bem tudo, discerne tudo e de ninguém é discernido, domina tudo, domina sobre tudo. Eu quero nessa noite te pedir para se colocar de pé em nome de Jesus. Oh, Larabás, Xeranai, Xaraná, Sorondá, Nalabash. Eraná, Chorondúbia. Minha querida irmã, você que está com esse copinho plástico na mão, você é um vaso escolhido do Senhor. Tu acredita nisso? E o Senhor hoje está perguntando para você: até quando você vai permanecer nessa condição, andando vacilante? Ele quer te usar e quer mostrar a fidelidade dele para você. Existe honra, Elarai, reservada com Deus para a tua vida, e Ele quer manifestar no teu viver. Elarama chorou. O Senhor quer mudar a tua história, Delefrécia, de modo que quem te vê na rua não vai te reconhecer, de modo que quem te vê não vai reconhecer é a mesma, porque Deus quer mudar a tua vida por completo. Ele quer te usar. Ele quer usar a tua voz como canal, como ferramenta para libertar cativos e oprimidos. Ele te pergunta até quando. Ele quer de ti posicionamento na terra, porque Ele quer desatar tudo que está atado. Ele quer mudar a situação da tua casa. Ele quer colocar tudo em ordem. Ele quer arrumar. Mandou. Mas é necessário essa arrumação começar por você primeiro. É necessário ir em busca da dracma perdida. É necessário ir em busca da aliança que foi perdida. É necessário ir em busca da comunhão que foi perdida, porque Deus quer trazer mudança. Oh, Espírito Santo. Sharanalabashuri nehai. Derana bandorocanchui. Charanás. O Espírito Santo está operando hoje aqui nesse lugar. Tu tem clamado por alguém. Tu tem chorado por alguém. E o Senhor diz assim: eu estou te fortificando hoje, para que tu permaneça na posição de intercessão. E a minha ordem para ti é: fecha a tua boca, fica no secreto, fica no silêncio.
porque a tua vitória está em você ficar calada. Alarandarai. Quem vai pelejar é Deus. Quem vai paralisar os demônios é o Senhor dos exércitos. Então confia nele, porque dele é a força e o poder. Aleluia. Jovem, o Senhor me mostra se formando na tua frente muralhas de fogo. E o Espírito Santo me diz: diga para ela intensificar as orações. Se tem orado é para orar mais, porque existe uma perseguição espiritual contra a tua vida. Satanás sabe do plano que Deus tem para a tua vida, e ele tem tramado contra você para te derrubar, manchar a tua história, manchar o teu nome. O que eu estou falando para você, eu falo com convicção, porque eu sei em quem eu tenho crido. O amor de Deus te esconde, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o amor de Deus em volta de você. O amor de Deus te livra, te esconde da cilada do diabo. Mas a ordem de Deus para você é: busca mais. Desce com a boca no pó. Porque o que Deus quer fazer contigo é algo extraordinário. Ele quer te usar no louvor, na ministração, de um lado para o outro. Quer te conduzir em rios de unção. Ele quer fazer de você uma mulher virtuosa, ungida e procurada por muitos. Elarai. Ele quer fazer de você casa procurada. Ele quer que a tua voz ecoe em lugares distantes. Mas existe uma fúria grande do diabo, e o diabo quer trazer destruição. Então entenda que há uma batalha e você precisa guerrear. Charamandou, Teramanai. Lute com as armas que Deus te deu, com as armas da tua milícia, que não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Irmãos, eu vou falar, porque a ordem vem de cima. É necessário levantar um propósito de jejum e de humilhação nesse lugar, porque o Senhor quer restaurar caminhos tortuosos. Existem situações que precisam ser resolvidas nesse lugar. Existem situações fora do lugar que é necessário ser colocada no lugar. Tem que ter ajuste aqui de Deus. E para isso é necessário descer com a boca no pó, na humilhação, no jejum, vestir pano de saco. Porque Satanás não está brincando. A vontade dele é fechar essa porta. A vontade dele é destruir, paralisar essa igreja. E não é tempo de ficar de bracinho cruzado, abrindo boca e vivendo de brincadeira, não. É tempo de posição. É tempo de posição. O Senhor quer fazer coisas grandiosas, mas é necessário se voltar para Ele em humilhação, jejum.
pano de saco, cinza, Xaramandoronai, Deranai, Xarabás. Espírito Santo, Tu és real nesse lugar. Como eu te amo, Espírito de Deus. Eu quero dizer para essa irmã com esse vestido colorido que o Senhor me mostra na tua frente um pergaminho. Pode sentar, meu amado. Um pergaminho, um rolo. E esse rolo desenrola, mas enrola de novo na sua frente. Desenrola e enrola de novo. E o Senhor me dizia assim: fala para ela permanecer constante na busca, perseverar, porque eu quero me revelar. Deus quer desenrolar esse rolo por completo na tua vida. Existem rolos enrolados, existem bênçãos, existem promessas de Deus que você não consegue alcançar, e a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Eu falo, Jesus mandou falar. Deus diz assim: permaneça constante, porque eu quero cumprir na tua vida. Quero que tu acesse tudo isso aí, todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que eu falei ao teu respeito. Deus falou que ia mudar tudo, Deus falou que ia fazer, e Ele tem plano de fazer. Ele diz: bem sei eu os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas é necessário entregar tudo, e é necessário permanecer constante na busca, para Deus fazer. Eu quero nessa noite perguntar se existe alguém nesse lugar que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus, confessando Ele como o único e suficiente Salvador. Fora dele, irmão, não há outro Salvador. E se você está pensando: ah não, primeiro eu paro de fumar, primeiro eu paro de beber, primeiro eu paro com o que eu faço, depois eu venho. Sozinho você não vai parar. Não consegue sozinho. Porque você é dominado, é escravo, é cavalo do diabo. E é o pecado que te domina, não é você que domina ele não, filho. Só indo para a cruz, só confessando o Senhor Jesus, só recebendo Ele como Salvador. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete alívio imediato. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele te convida nessa noite a trocar de jugo, entregar o jugo do pecado para Ele e tomar o jugo dele, que é leve, é suave, e é nele que está o descanso para a tua alma. Laramá chorou. Existe alguém nessa noite que quer confessar Jesus, que quer recebê-lo como o único e suficiente Salvador? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Não há mais tempo para perder nesse mundo, não. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia que Deus fez para você retornar. Aonde está você? Eu quero orar por você. Levante a mãozinha assim, ó. O Espírito Santo toca em você agora. Você sente o coração acelerar, você sente uma palpitação, você sente uma falta de ar. É o Espírito Santo que está tocando em você. Existe alguém nesse lugar? Nós precisamos orar nessa noite encerrando. Mas eu sinto que existe alguém nesse lugar que precisa hoje tomar essa decisão.
Eu quero nessa hora orar por cura. Em nome de Jesus, você que está sentado e pode ficar de pé, fica de pé. Irmão, esse varão aqui é forte. Guará, uma negona forte, também pode ficar em pé. Quem pode ficar em pé, fica em pé. Vai ficar deitado a noite toda já. Aleluia. Eu quero nessa hora que você se coloque na brecha por alguém da sua família que você sabe que está aprisionado por demônio. Nós vamos ministrar num seminário de intercessão aqui dia 15 de dezembro. E eu vou destrinchar aqui com mais profundidade o que é intercessão. Mas na verdade a intercessão, apesar de ser uma faceta da oração, não é propriamente a oração. Interceder é se colocar no lugar de alguém. Isso é interceder. Intercessão foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, se fazendo maldição, pecado, para que nós hoje pudéssemos ser justiça. Então nessa hora eu gostaria que você se colocasse na brecha como intercessor por alguém da sua família. Você não vai pedir nada para você, não vai pedir nada, nem um fósforo. Você vai pedir para alguém da sua família. Vai pedir perdão pelos pecados dessa pessoa. Vai repreender os demônios, dar comando para sair. Feche os seus olhos agora e vamos guerrear. Pai, nós sabemos que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Nós sabemos, Pai, que Jesus Cristo triunfou sobre os demônios na cruz do Calvário e fez deles um espetáculo público, e o nome de Yeshua, o nome de Jesus Cristo, está sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós queremos agora nos apropriar da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos apropriamos da armadura de Deus e, revestidos pelo sangue do Cordeiro, lançamos mão da palavra de Deus, que é espírito e vida, como arma poderosa no Senhor, para demolir as fortalezas demoníacas. Intercedemos agora pelos nossos familiares. Te pedimos perdão, Pai, pelos pecados que eles têm praticado. Perdoa, Pai, porque eles têm praticado sexo imoral. Perdoa, Pai, porque eles têm feito alianças com demônios, têm oferecido culto aos demônios. Ah, Senhor, perdoa porque eles têm se embriagado, têm se prostituído. Nós estamos aqui nessa noite para dizer como Jesus disse na cruz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Oh, Xaraná, Xarandá, Sorou. Tem misericórdia, Pai. Na autoridade conferida por Jesus Cristo, nós que somos uma igreja triunfante e vencemos a Satanás pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro, nós agora que possuímos a autoridade que vem do Santo, damos um comando para todo espírito imundo bater em retirada do meio dos nossos. Espírito de prostituição, de adultério, de homossexualismo, espírito imundo, espírito aprisionador, espírito opressor, espírito imundo que aprisiona o homem no vício do álcool, no vício da droga, no vício da pornografia, espírito imundo que aprisiona o homem na idolatria, naquilo que é contrário ao Senhor. Nós te damos um comando para bater em retirada. Sai do meio dos nossos. Pega o teu lixo, os teus vermes, o teu pecado,
a tua sujeira, a tua imundícia, o teu fedor, e vai para um lugar que o Senhor Jesus determinar, porque no meio dos nossos você não vai fazer ninho, no meio dos nossos você não vai fazer arruaça, porque nós nos colocamos como intercessores nessa noite, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Proclamamos a libertação dos cativos e ordenamos a liberdade para os presos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que tem uma enfermidade, pode colocar a mão na enfermidade, coloca. Se você não pode, coloca a mão na cabeça, em nome de Jesus. Se você deixou alguém enfermo em casa, se você quer representar alguém enfermo da sua família, essa é a hora. Oh, Sharamanai, Xeranabassou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, escrito está na tua palavra que não pode mentir, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, nós cremos que tu és Jeová Rafá, que tu és Deus que cura toda doença, toda enfermidade. E sabemos que o Senhor Jesus diz: em meu nome curarão os enfermos. Portanto, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu expulso agora toda doença, toda enfermidade, expulso todo espírito de enfermidade, expulso todo espírito de morte. Enarai, Xarabacalabachou. Enfermidade no sangue, enfermidade alojada nos órgãos, tumor maligno, Emanai, tumor benigno, Enamanjou. Enfermidade no sangue, nos ossos, na carne, nos músculos, nos nervos, nos neurônios, nos hormônios. Nós damos um comando para sair agora. Sai agora, sai agora, sai agora. É na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos que nós expulsamos agora, e damos um comando agora para ir para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Mas na nossa vida não, você não pode mais permanecer. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agora tomamos posse da cura e do milagre que há em Deus revelado através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Diga: eu sou livre pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário por mim. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Como o Senhor é grande, né? Eu vou já agradecer a minha oportunidade. Eu quero dizer para essa amada irmã, com essa criança linda dormindo no colo, que o Senhor é o socorro que você precisa. Ele é socorro bem presente na angústia. Aleluia. E tu nessa noite entrou aqui precisando de um socorro, e Ele está dizendo: eu posso socorrê-la. A ordem de Deus para você é: fica em lugar de reserva, fica no esconderijo do Altíssimo e permaneça lá. Porque eu via um burburinho das trevas, eu via falatório maligno, eu via armações malignas contra a tua vida.
ferramentas preparadas e forjadas, mas que não prevalecerão se tu permanecer fiel e constante, cumprindo e fazendo tudo aquilo que Deus tem mandado você fazer. Descansa seu coração, porque quem te justifica é o Senhor. O teu provedor é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Quem vem nessa noite ao teu auxílio é o Senhor. Então descansa seu coração e fica escondida no esconderijo do Altíssimo. Toma posse em nome de Jesus Cristo. Pode bater as palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Com a mão bate palma e com a boca dá glória a Deus. Com a mão bate palma e com a boca glorifica. Com a mão bate palma e com a boca glorifica o Rei dos Reis. Amém? Eu trouxe os empadões famosos, abençoados, né, irmãos? Estão ali. Come desse empadão. Quem é filho do leão vai morar em Sião e quer encher o buchão. Então você não pode perder não. Passa ali no final e adquire o empadão. Tem maquininha de cartão, você pode passar no cartão, mas não deixe de levar para casa não. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quero falar também do nosso seminário que vai acontecer aqui, dia 15 de dezembro. Você que não fez a sua inscrição, corra e faça. Nós vamos tratar aqui acerca de temas poderosos para esse tempo. Identidade de governo. Vamos tratar acerca da ativação da autoridade em Deus. Vamos falar sobre a ativação Alquitos, identidade de governo, identificação espiritual. Você precisa, nesse tempo, ativar o que está desativado na tua vida espiritual. Amém, irmãos? Só para esclarecer, para não deixar dúvidas, Alquitos